Dia, futuras mamães. Eu sou a doutora Maria Tereza, fiz uma live na terça-feira com a doutora Núbia, falando um pouco sobre coronavírus e gestação. E, devido aos pedidos, a gente resolveu fazer um breve vídeo que vai ficar disponível no Instagram da clínica, resumindo o que foi conversado na live de terça-feira. Então, o assunto basicamente foi sobre o coronavírus e a gestação. Em relação a ser grupo de risco, as gestantes e mães até 45 dias de pós-parto foram sim incluídas no grupo de risco em abril deste ano. Isso não quer dizer que elas estejam tendo um desfecho clínico grave, nem diferente de adultos da mesma idade não gestantes. Mas por que elas foram colocadas no grupo de risco? Porque a gestante é uma paciente que tem uma maior chance de adquirir qualquer infecção. Então, ela tem que ter cuidados? Tem que ter. Quais os cuidados? Os cuidados que todos nós precisamos ter, que é lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos, usar o álcool em gel a 70%. Agora a gente precisa usar a máscara artesanal, a máscara cirúrgica é destinada às pessoas que têm sintomas da doença, evitar aglomerações, evitar lugares fechados, ar-condicionado, é basicamente o mesmo cuidado que as outras pessoas devem ter. Em relação a tratamento, o tratamento da gestante não difere do tratamento dos outros adultos. É possível sim usar a cloroquina, a hidroxicloroquina, os anticoagulantes, os antibióticos, pensando também na possibilidade de pneumonia típica e atípica, e não esquecer da possibilidade do H1N1, que é uma doença que pode ser muito severa em gestante, que tem que ser cogitada na gestante com sintoma, e a medicação precisa ser iniciada nas primeiras 48 horas de sintomas, até que seja confirmado ou não a possibilidade do H1N1. Quais são os sintomas da doença? Os sintomas na gestante também não diferem do geral da população. Então, o principal sintoma que deve chamar a atenção é a febre. Gestante com temperatura acima de 37,8 precisa ficar atenta a esse sintoma associado à tosse e ou dor de garganta, e os outros sintomas seriam a dor muscular, que é a mialgia, o cansaço, a falta de ar progressiva, que ela não consegue mais falar uma frase inteira sem parar para respirar, não consegue fazer uma caminhada que fazia antes, precisa parar para respirar. Também pode ter associado a perda do olfato, a perda do paladar. Então, todos esses sintomas devem sim chamar a atenção da gestante. Ela deve entrar em contato com o obstetra antes de ir para ser avaliada. Por que ela deve fazer isso? Porque na possibilidade de ser uma infecção pelo coronavírus, o ideal é que não contamine outras pessoas. Então, a gestante que detectou uma temperatura acima de 37,8, associada aos outros sintomas, deve avisar o seu obstetra para combinar o local e o horário para que possa ser examinada, de preferência sozinha, sem outras pessoas juntas na sala de espera, para diminuir essa possibilidade de contaminação. Em relação ao pré-natal, o pré-natal não deve ser interrompido por conta da pandemia do Covid-19. Existem dois tipos de pré-natal, aquele pré-natal de risco habitual, naquela gestante que não tinha nenhuma doença prévia à gestação e que não tem nenhuma complicação gestacional. E existe o pré-natal de alto risco, onde já havia uma doença prévia ou existe alguma complicação gestacional. No pré-natal de alto risco, nada deve ser alterado. Esse acompanhamento deve permanecer como já vinha sendo combinado com o obstetra. Naquela paciente de pré-natal de risco habitual, dependendo da orientação do obstetra, é possível espaçar as consultas. Então, consultas que aconteceriam a cada 4, 5 semanas, até podem vir a acontecer a cada
8 semanas. E se for preciso nesse intervalo, já foi aprovada a telemedicina. Então, é possível que a gestante tire as suas dúvidas com o obstetra sem ser presencialmente. Isso vai depender da orientação do próprio obstetra. Já que a gente está aqui falando da questão do pré-natal, uma outra coisa importante é o seguinte: elas vão continuar fazendo os exames, tanto exames laboratoriais como exames de imagem, mas se possível, evite levar acompanhantes. Isso pela saúde da gestante, pela saúde de todos nós. Quanto menos pessoas aglomeradas nos locais de exames, melhor. Em relação ao acompanhante, vamos direto para a questão do parto. As gestantes têm direito a ter um acompanhante, sim, no momento que ela interna no hospital em trabalho de parto ou para um parto cesariana. Mas o que mudou nesse período da pandemia? Ela tem direito a um acompanhante, e um acompanhante assintomático e que não faça parte do grupo de risco. Então é importante ela saber o seguinte, que idealmente aquela pessoa que internar junto com ela no momento do trabalho de parto deve ser quem vai acompanhá-la por 24, 48 horas, ali durante a internação até o momento da alta hospitalar. Em relação à doula, teve a questão da doula, se a gestante pode ou não ter doula. Não que não possa, mas se ela quiser ter a doula é a acompanhante. Então não entraria o parceiro, o pai e somente a doula. Então ela tem direito a um acompanhante no momento da internação para o parto. Em relação à transmissão vertical, o que é transmissão vertical? É aquela doença que a mãe pode transmitir para o feto durante a gestação ou o parto. Até agora, o que a gente tem de relato sobre o coronavírus é que não foi encontrado o RNA do vírus em amostra de líquido amniótico, em amostra de placenta e nem no leite materno. Então, a gente não tem certeza absoluta de que não passe para o feto, mas o que a gente tem de dado na literatura até agora é que ninguém conseguiu encontrar o RNA do vírus nem no líquido amniótico, nem na placenta, nem no leite materno. Então, é uma coisa realmente diferente do que foi, por exemplo, o Zika vírus. Em relação à amamentação, já que a gente está tocando nesse ponto da transmissão, da possibilidade de transmissão da mãe para o feto ou para o bebê. Em relação à amamentação, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria vem orientando? Que mesmo a mãe infectada por coronavírus pode amamentar. É claro que vai depender muito do estado clínico da mãe. Existem aquelas mães contaminadas, mas que estão bem, que estão se recuperando em casa, sem precisar de assistência hospitalar. Elas podem sim amamentar com todos os cuidados necessários. Lavar as mãos antes e depois de ter contato com o bebê, amamentar usando máscara cirúrgica, então ela poderia dessa forma. Naquela mãe que está clinicamente muito comprometida, que precisa de uma assistência hospitalar, ela tem total direito de optar por não amamentar. Mas ela pode extrair o leite para que uma pessoa saudável ofereça esse leite materno para a criança. Se ela não se sentir confortável com isso, ela também pode optar pelo fato da criança ser amamentada ou com fórmula ou com leite materno de banco de leite até que ela se recupere. Mas a princípio também não se achou transmissão através do leite materno. É claro que a transmissão, a contaminação poderia acontecer em contato com a mãe contaminada. Mas quando se pesa risco e benefício, o benefício da amamentação é muito maior do que o risco da contaminação e de uma infecção grave no bebê, por enquanto a orientação é manter a amamentação. Bem, pessoal, eu acho que basicamente são essas as orientações. Qualquer dúvida, vocês podem enviar por e-mail, que a gente tenta sanar as dúvidas. Estamos fazendo exames aqui na Clínica VV,
tentando ter o máximo cuidado possível, higienizando todos os locais, deixando um espaço de tempo maior entre uma gestante e outra. E é claro que vocês também contribuindo com trazer menos acompanhantes, isso vai ser bom para todo mundo, para vocês, para os acompanhantes, para todos nós. Quanto menos aglomeração na sala de espera, melhor. E qualquer dúvida, estamos aí para esclarecer. Bom dia!